Fala pessoal, sou o Jason, estamos aqui em Salvador, Expecon Salvador, numa das principais cidades do Nordeste, e estou aqui com o Gabriel para a gente falar um pouquinho sobre Marketplace e especialmente sobre o fim do amadorismo no Marketplace, né, Gabriel? Olha só, cara, quem diria, né, o fim do amadorismo. Obrigado, cara, obrigado pelo convite aqui também. Então, me apresentando um pouquinho, sou Gabriel Paiva, sou gerente de educação e consultoria da Mamba Digital, né? A Mamba, ela é a maior assessoria de Marketplace da América Latina. Basicamente, hoje a gente conta com mais de 3 mil parceiros aí, gerenciando, educando e prestando consultoria para essa turma. E quantas pessoas trabalham na empresa lá, Gabriel? Boa, cara, hoje a gente tem aproximadamente 300 pessoas. Diretamente no time de consultoria eu tenho ali 45 pessoas. Então no total 300 pessoas na equipe. Não, seguramente 300 pessoas num negócio de Marketplace já é realmente relevante. Parabéns pela jornada. Obrigado. Né, a gente entrando um pouquinho dentro do tema aqui, Gabriel, né, o tema do episódio, né, a era pós-amadorismo nos Marketplaces. Quem vai crescer em 2023? E aí eu queria, né, contextualizar, né? Hoje vamos falar sobre um ponto direto, né? Acabou a era do amadorismo nos marketplaces. Quem não profissional a operação fica para trás. E aí eu queria saber de você, na prática, o que você acha que mudou nos marketplaces para a gente chegar nesse momento? Cara, a gente poderia citar diversas questões relacionadas a consumo que mudam muito e mudam muito rapidamente, né? Então a gente tem hoje uma geração que cada vez mais ela está muito ocupada com conteúdo, né? Então acho que a primeira questão que mudou foi essa questão de consumo através de conteúdo, que tem sido cada vez mais forte. Mas não dá para negar que o principal motor da velocidade das mudanças que a gente tem hoje é a inteligência artificial. Então nos marketplaces é o que vem fazendo todo esse cerco, vamos dizer assim, para que as mudanças possam acontecer cada vez mais rápido. E você tem percebido que a gente está usando IA especialmente para algum tema, algum ponto que você vê que dá muita diferença? Olha, eu acho que hoje a gente está começando a usar bem a IA em relação à apresentação de produto, imagem. O que acontece? A gente basicamente hoje vive um momento de virada de página. Aquele vendedor, aquele negócio que já utiliza a inteligência artificial, por exemplo, para conseguir construir boas imagens para o produto, ele consegue ganhar um destaque que o outro que não utiliza, que não conhece, tá ficando para trás, né? Acaba entrando nesse amadorismo. Legal, então imagem é algo que está dando destaque, né? Sem dúvida. E se a gente começar a olhar um pouquinho, né, para a evolução do mercado, se a gente olhar para alguns anos atrás, né, vender em marketplace era muito mais simples, né? Eu comecei a vender em marketplace lá em 2010, quando era tudo mato, né? Era outro mundo. Né? E se a gente pensar aqui, o que você acha que mudou de lá para cá para deixar esse jogo mais complexo? E se hoje ainda existe espaço para quem entra sem estrutura ou, tipo assim, entrar sem estrutura está fora do jogo? O que você acha? Cara, eu sempre digo o seguinte, entrar sem estrutura vai dificultar o processo, mas ele não impede o processo. Ele é totalmente viável, né? Desde que você tenha uma boa ideia, uma boa gestão, um bom produto, né? Então, às vezes, existe essa noção de um produto que ainda não está no mercado. Às vezes, mesmo sem ter uma boa estrutura, você consegue iniciar ali. Então, é possível, mas vai ser muito mais difícil. É o que a gente sempre fala, assim, com todas as mudanças que a gente tem hoje. Você comentou, em 2010, cara, a gente mal tinha logística, era no Correios, né? A publicidade era um dentro contrato dos Correios que o Mercado Livre, por exemplo, utilizava, né? Então era completamente diferente. Imagem, a gente nem se compara com o que a gente tem hoje. Vídeo nos anúncios também não. Enfim, todo o ecossistema evoluiu muito e é aí que entra a principal barreira, né? Às vezes eu começo um negócio com um pouco menos de estrutura, mas eu domino a ferramenta, o canal de venda de tal forma que é possível desenvolver. E você acha que tem algum tipo de produto, né, algum nicho que você percebe que hoje está mais concorrido e o amadorismo não tem espaço? Ou se você pudesse dar alguns spoilers para a nossa audiência que está nos ouvindo, quais mercados ainda estão menos concorridos e estão tendo espaço ainda para quem está começando e que não tem tanta capacidade financeira, principalmente para investir? Boa, eu sempre digo o seguinte, remédio para a saturação do mercado é inovação.
Então, assim, a gente tem mercados que são notadamente saturados, vamos dizer assim, que, por exemplo, utilidade doméstica, brinquedos, quando entra em período de pico, por exemplo, vende muito, mas quando não, é mais complicado porque tem muita oferta, a demanda diminui. Toda a parte de cosméticos também, mas aí entra a questão da inovação. Eu sempre trago esse ponto, né? Então, esse é o que eu quero ouvir. Quando a gente olha assim, o que é oferecido hoje, né? Então a gente olha todos os demais concorrentes e vê um cenário de saturação, onde está difícil, está todo mundo brigando por preço ali. Só que uma vez que eu venho com uma estratégia de produto que traz diferenciação, né? Que traz inovação, que brilha os olhos do consumidor diferente daquilo que já está sendo oferecido, eu consigo vir para uma disputa diferente. Eu não estou na briga por preço. Então eu acho que essas são algumas categorias, por exemplo, quando a gente fala cosméticos, a gente olha um pouco para utilidade doméstica, algumas categorias de moda também já é um pouco mais apertado, mas sempre com a remediação da inovação. Ela é a prova de tudo, assim, você consegue desenvolver. E você acha que tem alguma categoria que está sendo punida, que está tendo mais a utilidade doméstica seria uma delas, talvez, que... Eu acho que a utilidade doméstica, ela é assim, uma categoria gigantesca, né? Gigantesca, tem muito vendedor, muito consumo. Ela acabou se penalizando um pouco por ter tornado tudo muito genérico. Então muito fácil de comparar. Muito igual. Então você vai procurar, por exemplo, um kit de cozinha. Você vai ter lá 100 anúncios iguaizinhos, né? Exatamente, é o mesmo produto, é o mesmo anúncio, é o mesmo preço, é o mesmo tudo. Então esse fator diferenciação, inovação, acaba se perdendo. Não aparecendo tanto, né? Eu queria muito que a gente pudesse abordar um pouquinho mais aqui, né? O fim do amadorismo, e daí eu queria que você me falasse um pouquinho para nossa audiência aqui, que está nos ouvindo, o que você acha que define um seller amador ainda? Boa. E qual erro você mais vê no dia a dia em quem está tentando crescer e não consegue? E tipo, eu ainda queria que a gente tentasse abordar a margem, né? Porque quem está amador, importantíssimo, né, às vezes não tem margem e pode estar tomando o risco de vender com prejuízo. Então, me fala um pouquinho mais das características aí do seller amador, sabe? Pô, cara, eu acredito muito que a fonte de tudo é o conhecimento. Eu acho que o vendedor amador, o seller amador, ele é aquele que entra dentro do marketplace querendo fazer as coisas sem entender, sem parar, sentar a bunda no sofá e falar, não, agora eu vou entender como que funciona as ferramentas, como que funciona a logística. Então acho que esse é o primeiro passo, assim, para você começar errado. É você simplesmente ignorar o conhecimento, né, o saber gerenciar as ferramentas. Então acho que esse é o passo 1. Depois a gente tem também aquele cenário onde o vendedor ele não aceita as regras da plataforma. E não dá, não tem muito para onde correr. Cada plataforma cria suas regras, ou você segue ou você está fora, né? Exato, então assim, precisa primeiro conhecer as regras e depois saber gerenciar elas, né? E aí vem para esse terceiro ponto, que é exatamente o que você trouxe. Eu vejo uma dificuldade muito grande na parte de precificação e controle de resultado, de rentabilidade, né? Então eu traria esses 3 pilares, assim. Por que eu acho que isso é tão importante? Porque é daí que vem todo o resto. Para eu conseguir crescer, expandir um negócio, eu preciso, no final, linha final, ter resultado financeiro, né? Sim. E muita gente acaba entrando para vender só pelo vender e não pelo resultado financeiro. Então acho que são, em resumo, 3 pontos que definem muito bem o amador, assim. Você puxou um tema ali que eu gosto de falar também, que é a parte de, né, que o jogo agora é sistema, né? Boa. A pessoa tem que conhecer o sistema, e seja, né, o sistema de tecnologias disponíveis, mas principalmente o sistema que ele está inserido, né? E aí, né, esses sistemas estão cada vez mais conectados, né, Gabriel? Sem dúvida. Né? Então hoje não dá mais crescer de maneira isolada. Então, quais são os pilares que sustentam essa operação de verdade que vai estar integrada? Né? E se você puder, né, dada a experiência que vocês têm lá, onde que normalmente a gente, quando as coisas dão errado e a empresa começa a quebrar, e hoje olhando para os sellers que não olham para o sistema, né, e que acaba caindo do sistema, tem um anúncio bloqueado, foi operação, foi marketing, o que deu errado geralmente aí, tá? Porque as coisas que dão certo todo mundo fala, né? Mas o que deu errado é o que a gente mais gosta de abordar aqui no Sem dúvida. No Expo Econcast.
Cara, normalmente o que dá errado não é marketing, não é a parte comercial, o que dá errado é a estrutura, é o controle, né? Muita gente, ainda hoje, por incrível que pareça, muita gente às vezes não entende a importância de eu ter um sistema, por exemplo, para controlar o meu estoque. Tem gente que faz na mão, no Sério? Excel ainda, né? Isso não é sistema, isso é o sistema digital, né? É o dedo no teclado. Não existe, entendeu? Então, assim, é claro, enquanto você tem 5 produtos e faz 2 vendas por dia, você consegue empurrar pela barriga. Mas um negócio crescendo, que cada vez mais vai gerando mais resultado, não tem como. Então, acho que a estrutura é o calcanhar de Aquiles, inclusive do vendedor, que começa a gerar aquela dor do crescimento, sabe? Aquela dor de barriga de começar de fato a gerar faturamento, gerar resultado. E aí, por que essa estrutura é tão importante? Porque o primeiro passo que acaba perdendo resultado, falta de controle de estoque. A gente está falando de produto físico. Se eu não tenho uma estratégia de compra, em algum momento o negócio vai derrapar. Então acho que esse é o passo 1, controle de estoque e estratégia de compra. Depois, a estratégia de cadastro. Recentemente, qual foi o principal problema que os vendedores, especialmente no Mercado Livre, tiveram? Cara, banimento de contas por conta de anúncios que estavam com as dimensões erradas. Daí o cliente não calcula o frete certo, né? Cara, e aí gerou uma bola de neve. O Mercado Livre teve algumas dificuldades ali para gerenciar essa nova regra. Então, assim, tu vê que isso está na estrutura, está no cadastro, está no gerenciamento. Se você tem uma ferramenta, por exemplo, um RP, um sistema que tem todos esses dados e já exporta para o marketplace, você tem muito mais controle sobre isso. Legal. E uma coisa que eu queria que a gente pudesse abordar está relacionada à precificação, sabe? Boa. Né? Precificação, margem, né? Muita gente, eu acho que ainda acha, né, que para ganhar no marketplace tem que vender mais barato, né? E aí eu queria que você pudesse nos falar um pouquinho, por que você acha que precificação virou um ponto tão crítico e se dá para continuar ainda crescendo por preço? E acho que a última pergunta é talvez até filosófica. Quem não sabe a própria margem está vendendo ou está se enganando? O que você acha? Cara, eu vou começar pela última. Assim, eu acredito que não só está se enganando, mas está criando um buraco no negócio, né? E é um buraco que a gente só consegue ver quando está quase na beira. Eu acho que esse é o principal problema, né? Então, além de estar se enganando como gestor, né, como empresário, está enganando um negócio. Às vezes você acha que está crescendo. Nossa, eu estou faturando 200 mil ao mês. Mas você vai ver o fluxo de caixa está quase acabando, não tem resultado nenhum, não tem rentabilidade. Então acho que esse é, sem dúvidas, hoje ainda um desses principais problemas. A questão da margem entra, na minha opinião, também nessa questão do conhecimento, né? Então muita gente hoje a gente fala muito de educação, né, ali nos nossos cursos e tudo mais, e a gente vê muita gente hoje já está vendendo 30, 20, 50 mil reais no marketplace e não entende como fazer o cálculo da precificação, o que significa a margem de contribuição, a maior parte das vezes como é feita a precificação. A gente pega aquele modelo de markup simples que a gente usava na loja física lá. Sim. Aí pega preço vezes 3, né? Pronto. A maior parte das vezes. É isso. Eu ponho um markup de 1.8. Aí ele pega o custo, multiplica por 1.8. E aí a gente sabe, isso não considera todos os custos do marketplace e acaba aos poucos corroendo aí o resultado. Realmente precificação, e também tem a questão tributária, né, envolvida aí, né? Se não olhar para tributo, o que você fala sobre isso? Total, cara, a gente olha principalmente o seguinte: quando eu tô em uma fase mais inicial, sabe que é mais tranquilo, é mais fácil, começo no meio, aí eu vou pro simples, eu tenho ali uma alíquota menor. Conforme vai escalando, a gente começa a ter que tomar decisões, e as decisões, elas são a base da estratégia. Então qual é o momento de eu olhar e falar, cara, não dá mais para eu continuar no simples, porque o simples faz a apuração da alíquota com base no faturamento, e no marketplace eu tenho uma estrutura de custo variável muito grande, ou seja, tem um baita faturamento, mas o resultado final ele não é. E às vezes se você está vendendo 50 mil, é uma alíquota no simples, né?
passou para 200 mil, já é outra alíquota. Outra alíquota. Eu acho que fazer essas contas, eu acho que pode ajudar bastante. Né? Sem dúvida, ainda mais agora que a gente tem tanta mudança acontecendo, né? No ano que vem a gente já começa um formato híbrido de tributação e aí tá tudo mudando. Reforma que vai bagunçar bastante. Eu ainda queria abordar um pouquinho mais a parte de diferenciação, tá? Porque tem que ter uma luz no fim do túnel, né? Pra gente sair desse jogo de quem compete só por preço, sabe? E o que separa quem sobrevive de quem lidera, você acha que está na diferenciação? Você já abordou um pouquinho isso, né? E a marca, ter marca própria faz diferença, né? Você vê também que dentro dos marketplaces já existe consumidores preocupados em comprar valor e não comprar só preço também? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Muito bom. Sem dúvidas, esse é o movimento que a gente está trilhando hoje. Tá? Marca já é relevante, né? Tanto para o consumidor, mas para o algoritmo da plataforma. Então, marca é relevante. Então, hoje, a gente tem uma movimentação muito grande saindo do seguinte: eu não sou mais aquele revendedor que só trabalha com as marcas conhecidas, mas eu torno a minha marca como revendedor uma marca conhecida. Ou seja, eu seleciono boas marcas para estarem comigo, eu consigo fazer uma estratégia de produto e qualidade que estão atreladas ao meu nome. Então, marca, sem dúvida, é um dos principais elementos. Conteúdo hoje direciona muito. A gente tem todas as plataformas hoje trabalham com algum tipo de ferramenta de vídeo, de live, né? Fazendo live. De live, então toda essa parte de conteúdo assim vem trazendo. Por que isso está ligado com a diferenciação? Porque pensa que o e-commerce, ele, desde que nasceu assim num contexto mais amplo, ele é um método de compra frio, né? Quando eu vou na loja, cara, o cara só falta me abraçar. Olha, vem aqui, esse é o melhor produto, olha só e tudo mais. O cara já te conhece, já sabe os seus gostos. Né? Exatamente. Agora no e-commerce, cara, é solitário, é frio. Agora, no momento em que eu assisto um vídeo de uma pessoa usando exatamente aquele produto que eu quero, eu me sinto mais acolhido e eu tenho um pouco mais da redução desse distanciamento, né? Esse acolhimento no online, que me oferece toda a velocidade, praticidade. Gabriel, a gente falou bastante desses problemas todos, né, do amadorismo. E nesse última parte aqui do nosso podcast, fala um pouquinho de como que a Mambo pode ajudar. Legal. Né, essas... Né, fala um pouquinho de quais marketplaces que vocês têm percebido, quais verticais de produto. Eu acho que isso também é bem agrega. Se tem algum marketplace que está crescendo mais, que está se desenvolvendo, que eu acho que quem está nos ouvindo vai querer saber também. Sensacional. Primeiro, eu sempre falo o seguinte: num contexto geral, marketplace tem muito a crescer. Porque o e-commerce tem muito a crescer. A gente está 3 vezes menor do que a proporção dos Estados Unidos, por exemplo, a nível de e-commerce. Então, vai crescer muito. A gente tem hoje o Mercado Livre, é a nossa principal base, por exemplo, porque é um marketplace que aceita de tudo, né? Tem uma capilaridade muito grande, uma logística absurda. E a gente vê alguns movimentos interessantes no mercado. A gente tem a Shopee crescendo muito rapidamente, principalmente categorias de moda, categorias de cosmético, pet. Shopee. E o ticket médio dela está crescendo também, você está vendo isso aí também? Também. E assim, é uma movimentação ativa. A Shopee, ela ficou conhecida no começo de produto muito baratinho. Sim. Eles não querem mais isso, né? Então eles vêm se movimentando para trazer grandes marcas. A gente vê hoje marcas de luxo que estão dentro da Shopee, justamente para mudar isso. Na nossa base, a gente teve um crescimento de mais de 300% de vendedores da Shopee. Né? Então aumentou muito nesse último ano agora, especialmente o último semestre. A gente tem a Amazon ainda como um terceiro lugar, é um gigante mundial, é o maior marketplace do mundo. Em alguma vertical, né? Você percebe que eles estão indo melhor? Sem dúvida. A Amazon é muito forte na parte de eletrônicos, informática e livros. Né? Então, livros foi quando ela começou no Brasil, inclusive, sobre isso. Né? Exato. Eu já nem faço mais pesquisa para comprar livro já, tá? Já vou lá que eu sei que vai ser mais barato. Então ali está consolidado, né? A parte de eletrônico, de eletrodoméstico, toda essa parte de air fryer, micro-ondas, também muito boa, funciona muito bem dentro da Amazon. Só que eu vejo que assim, a Amazon é a que menos se movimenta, né? E eu acredito que nesses próximos meses, esses próximos anos, a gente vai ver um movimento do TikTok Shop, talvez tomando esse espaço, né? Porque é um canal que nasceu há menos de um ano, nasceu em maio do ano passado no Brasil,
né? Só que ele nasceu com uma diferença significativa. Ele nasceu com 100 milhões de usuários, né? É uma puta audiência, né? Muita audiência. Desculpa as palavras Muita, aqui, né? Mas muita gente querendo comprar, né? Muita gente. Então a gente tem esses gigantes assim, e a gente tem o principal canal nacional, que é a Magalu, né? Que resiste, que ainda tem uma atração especialmente em produtos de grande porte, né? Parte de móveis, grandes eletrodomésticos. A Magalu é a única que tem uma logística completa para conseguir oferecer envios para esse tipo de produto. Então ela se destaca por aí. Olha só, cada um desses marketplaces estão indo para um determinado nicho e, né, você que é seller, está querendo crescer nos marketplaces, fica atento a esses pontos. Gabriel, obrigado pelo seu tempo aqui, ter participado do podcast, né? E muito obrigado a você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo. Eu sou o Jaisso, eu sou da Magazord e sou um dos embaixadores aqui do Expercom. Muito obrigado, Gabriel. Prazer, Jaisso. Um abração.